A Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 vem nos dizer assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário ou recompensa, e já não haverá lembrança deles. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, irmãos, quem já morreu não pode interceder pelos vivos, não pode fazer mais nada, não tem parte alguma no que se faz aqui debaixo do sol, ou seja, aqui na vida do ser humano aqui, né? Então os santos, Maria rogai por nós, não existe, irmão, tá? Nós falamos isso com toda piedade, com todo temor, mas não perca tempo. Vá direto a Jesus, o único mediador. Deus, ele não muda a sua palavra. A Bíblia diz, né, tanto em Malaquias como em Tiago, que Deus não muda, nele não há nem sombra de variação. Deus já sabe o que dá certo e o que não dá certo. Jó mesmo disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A Bíblia está dizendo que quem já morreu não tem parte alguma, participação alguma naquilo que se faz debaixo do sol, ou seja, na vida terrena aqui. Então os santos, Maria, eles não podem interceder por ninguém. Não se deixe enganar, né? Deus já sabe o que vai dar certo. Deus sabia que Moisés era o homem preparado para tirar o povo do Egito, mesmo que tivesse a fala arrastada, a fala pesada. Jonas era o homem para pregar em Nínive, mesmo que recusasse e tivesse que passar pela experiência que Jonas passou. Vá direto na fonte. Os mortos não podem fazer mais nada. Somente aquele que ressuscitou dos mortos, que é Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, vem nos dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus se entregou por todos, mas nem todos se salvarão. Por quê? Porque não creram. Mas aqui a ênfase é, há do verbo haver, há um só Deus e um só mediador, dado entre os homens. Jesus Cristo é o único mediador. Não adianta inventar medianeira, santo. Não existe, irmãos. Isso é um engano, um espírito de engano que se apresenta no lugar dessa suposta divindade, suposta santa ou santo. Deus, ele não outorgou, não capacitou, não deu esse cargo de mediador a ninguém mais, senão ao seu Filho Jesus Cristo, que se entregou à morte por todos. Jesus, além de ser capacitado, ele pagou o preço para ser o nosso mediador. Ele pagou o preço pela nossa salvação. Então não perca tempo. Não existe outro mediador. Os santos não podem fazer nada. Quem reze aos santos está perdendo tempo, está aprisionando a sua alma para a condenação. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, Deus não muda, irmão. Deus não tem sombra de variação. Louvado seja Deus. Amém? Guarda essa palavra, medite, né? Louvado seja Deus. Aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos diz assim: nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula, e do século é o diabo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo cegou, vedou os entendimentos dos incrédulos. A incredulidade é um pecado grave e só pode ser curada, perdoada, remida através da fé, que é o contrário da incredulidade. Os incrédulos são cegados, são vedados o seu entendimento. Tudo para quê? Para que não vejam, não entendam, não compreendam, não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, ou seja, para serem condenados. Então o diabo, ele cega os entendimentos. Somente aquele que buscar, que clamar, que lê a Bíblia, que crer em Deus, que pedir a Deus fé, esse vai conseguir vencer
esse inimigo terrível. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, ou espírito do engano, né? Para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem não crê na verdade, que é Cristo, automaticamente, né, um espírito de engano, de mentira, ele vai crer. Tem aquele ditado que diz, né, quem não aceita Cristo termina abraçando o capeta. E é uma realidade, né, irmãos? E Deus permite que seja assim, porque a Bíblia diz que quem não crê em Deus o faz mentiroso. Deus avisa através da sua palavra, dos seus pregadores, olha, eu entreguei meu filho à morte por vocês. Ah, não creio, não acredito, não quero. Aí a mentira, o engano, a operação do erro termina apanhando essa pessoa. Por isso, amado irmão, creia em Deus, peça ao Senhor, dobre o teu joelho e peça fé a Deus para crer na verdade, não seja enganado. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos sobre esta palavra meditada, pedindo venha dar entendimento, venha dar graça às pessoas, ó Deus, venha libertar das prisões do engano e da mentira, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.